Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos embarcar numa jornada um pouco diferente, uma reflexão profunda sobre o que pode ter sido perdido ou retirado do caminho da humanidade ao longo de nossa evolução. Já pararam para pensar nisso? Em meio a tanto progresso tecnológico, tanta informação e tanta velocidade, será que deixamos algo essencial para trás? Vamos explorar juntos essa ideia fascinante. Pensem nos nossos ancestrais. Eles viviam em comunidades pequenas e coesas, onde a sobrevivência dependia diretamente da colaboração. Cada pessoa tinha um papel vital, uma função clara dentro do grupo. Havia uma conexão profunda com a natureza, o entendimento dos ciclos das estações, do comportamento dos animais, das propriedades das plantas. Era um conhecimento prático, passado de geração em geração, não em livros, mas através de histórias, canções e principalmente pela experiência diária. Essa ligação visceral com o ambiente não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma fonte de espiritualidade e pertencimento. O sol, a lua, as estrelas, as florestas, tudo tinha um significado, um lugar no cosmos. Hoje, quantos de nós ainda olham para o céu noturno e conseguem identificar constelações sem um aplicativo? Quantos de nós sabem de onde vem a comida que está no prato, além do supermercado? Essa desconexão com o mundo natural é uma das primeiras grandes perdas que podemos apontar. Vivemos em caixas de concreto, olhando para telas, e muitas vezes esquecemos que somos parte de um ecossistema muito maior e mais complexo. Outro ponto fundamental é a nossa relação com o tempo. A sociedade moderna é obcecada pela produtividade e pela eficiência. Nosso tempo é dividido em minutos e segundos, agendado, otimizado. Corremos de uma tarefa para outra, sempre com a sensação de que estamos atrasados. Mas nem sempre foi assim. Em muitas culturas antigas, o tempo era cíclico, não linear. Era medido pelo nascer e pelo pôr do sol, pelas fases da lua, pelas colheitas. Havia tempo para o trabalho, sim, mas também havia tempo para o descanso, para a contemplação, para o ócio criativo. Havia tempo para simplesmente ser. O tédio, que hoje vemos como um inimigo a ser combatido com uma infinidade de distrações, era na verdade um portal para a imaginação, para a introspecção. Foi no silêncio e na aparente inatividade que muitas das grandes ideias e obras de arte da humanidade nasceram. Perdemos a capacidade de ficar a sós com nossos próprios pensamentos, sem a necessidade de um estímulo externo constante. E o que dizer das nossas conexões humanas? Hoje, temos centenas, talvez milhares de amigos nas redes sociais. Podemos nos comunicar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente. Mas será que essas conexões são tão profundas quanto as que tínhamos antes? Nossos antepassados viviam em tribos onde todos se conheciam intimamente. As alegrias, as dores, os desafios, tudo era compartilhado. O apoio da comunidade era real, físico, presente. As conversas aconteciam olho no olho, ao redor de uma fogueira, e não através de mensagens de texto. Nessas interações, aprendia-se a ler a linguagem corporal, o tom de voz, as nuances que as palavras escritas não conseguem capturar. Perdemos um pouco da nossa habilidade de empatia genuína, de nos conectarmos em um nível mais profundo. A comunidade física foi, em muitos casos, substituída por uma comunidade virtual, que apesar de suas vantagens, pode também nos deixar mais isolados em nossa vida real. A nossa relação com o conhecimento também mudou drasticamente. Temos acesso a uma quantidade de informação que seria impensável há algumas décadas. A internet colocou a soma do conhecimento humano na ponta dos nossos dedos. Isso é incrível, sem dúvida. Mas também nos tornou mais dependentes de fontes externas. Antigamente, a memória era uma ferramenta poderosa e essencial. As pessoas memorizavam histórias, genealogias, receitas, mapas. O conhecimento era internalizado, fazia parte de quem a pessoa era. Hoje, terceirizamos nossa memória para os nossos celulares e para os motores de busca. Se não sabemos algo, simplesmente damos um Google. Isso nos torna mais eficientes em encontrar respostas, mas talvez menos sábios em compreendê-las. A sabedoria não é apenas ter acesso à informação, mas saber como conectar, como aplicá-la com discernimento e ética. Ao confiarmos tanto na tecnologia para pensar por nós, corremos o risco de atrofiar nossa própria capacidade de raciocínio crítico e profundo. Vamos falar também sobre o risco e a resiliência. Nossos ancestrais enfrentavam perigos reais e constantes: predadores, fome, doenças, o clima,
A vida era frágil e imprevisível. Essa luta diária pela sobrevivência forjava uma resiliência imensa, uma capacidade de adaptação e uma coragem que talvez estejamos perdendo. A sociedade moderna se esforça para eliminar todos os riscos, para criar um ambiente totalmente seguro e confortável. E isso é bom, claro, né? Ninguém quer voltar a fugir de predadores, mas essa bolha de conforto pode nos tornar mais frágeis, menos preparados para lidar com as adversidades inevitáveis da vida. Quando um pequeno problema surge, ele pode parecer uma catástrofe, porque não estamos mais acostumados a lidar com o desconforto e a incerteza. A superproteção pode nos enfraquecer. Perdemos a oportunidade de testar nossos limites, de descobrir nossa própria força interior ao superar desafios reais. E por fim, a nossa conexão com o mistério, com o sagrado. As culturas antigas tinham mitos, rituais e cerimônias que davam sentido à vida e à morte. Havia um sentimento de reverência pelo desconhecido, uma aceitação de que nem tudo pode ser explicado ou controlado pela razão humana. Hoje, a ciência nos deu explicações fantásticas sobre o universo, mas nesse processo, talvez tenhamos desencantado o mundo. Tentamos racionalizar tudo, medir tudo, transformar tudo em dados, e com isso, perdemos um pouco da nossa capacidade de maravilhamento, de sentir aquele espanto diante do mistério da existência. A espiritualidade, que era uma parte integrada da vida cotidiana, foi muitas vezes relegada a um canto, separada do resto da nossa vida racional. Então, o que foi retirado do caminho da humanidade talvez tenha sido nossa conexão com a natureza, nosso domínio sobre o tempo, a profundidade de nossos laços comunitários, nossa memória internalizada, nossa resiliência forjada no risco e nosso senso de maravilhamento diante do sagrado. Mas atenção, a intenção aqui não é romantizar o passado e demonizar o presente. Não se trata de dizer que deveríamos voltar a viver em cavernas. O progresso nos trouxe benefícios inegáveis, maior expectativa de vida, curas para doenças, acesso à educação e conforto. A questão não é regredir, mas sim integrar. Como podemos usar toda a tecnologia e conhecimento que temos hoje para resgatar algumas dessas qualidades perdidas? Podemos, por exemplo, usar a tecnologia para nos reconectar com a natureza e não para nos afastar dela. Podemos usar nossos calendários digitais para agendar tempo para o ócio, para o silêncio, para a contemplação. Podemos usar as redes sociais não apenas para conexões superficiais, mas para organizar encontros reais, para fortalecer nossas comunidades locais. Podemos usar o acesso infinito à informação para buscar sabedoria, e não apenas dados. Podemos deliberadamente nos expor a pequenos desafios e desconfortos para construir nossa resiliência. E podemos, em meio à ciência e à razão, abrir espaço para o mistério, para a arte, para a espiritualidade. A evolução não é uma linha reta. É um caminho complexo com ganhos e perdas. Reconhecer o que foi deixado para trás não é um ato de nostalgia, mas um ato de sabedoria. É olhar para o nosso passado para construir um futuro mais completo, mais equilibrado e, acima de tudo, mais humano. É um convite para cada um de nós refletir o que eu sinto que perdi no meu próprio caminho e como posso hoje começar a resgatá-lo. Essa é uma conversa que está apenas começando. Quero muito saber a sua opinião. O que você acha que perdemos ao longo do caminho? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa reflexão juntos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Obrigado por me acompanhar nesta jornada e até a próxima.